Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, então, com o nosso discipulado online. Esse discipulado que há alguns meses já nós estamos fazendo, estudando a Palavra de Deus, buscando conhecimento e amadurecimento no Senhor. Tivemos vários temas e agora nesses últimos estudos, como você que está acompanhando fielmente aí comigo já sabe, nós estamos estudando o livro de Tiago passo a passo, bem esmiuçadinho, para a gente aprender bastante e amadurecer ainda mais no Senhor. Amém? Então, hoje nós vamos ler ainda no capítulo 1, os versículos 19, 20 e 21, versículos tão conhecidos no meio da igreja, mas vamos ver o que a gente pode aprender com o Senhor de especial nessa noite, amém? Então não esqueça, esteja com sua Bíblia, seu caderno, sua caneta na mão, esteja acompanhando, esteja participando ativamente, esteja aí curtindo, compartilhando, esteja realmente comigo nessa, para que a gente possa crescer no Senhor e glorificar o nome dele ainda mais na nossa vida, na nossa caminhada com o nosso Pai. Amém? Então, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Texto tão conhecido de nós, né? Mas vamos ver o que a gente consegue aprender aqui. Primeiro, eu acredito fortemente, queridos, que aqui Tiago está falando com pessoas que guiam suas atitudes de forma impulsiva ou reativa. Pessoas com grande facilidade em colocar sua posição sobre qualquer assunto, principalmente quando sua opinião é confrontada. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Sabe aquela pessoa que não aceita que contrariem ela? Sabe aquela pessoa que gosta de sempre dizer: eu não aceito desaforo, eu não levo desaforo para casa? Sempre tem uma resposta, sempre tem uma reação àquilo que elas não concordam. Você consegue lembrar de alguém assim? Ou você consegue talvez se ver assim? Eu creio que é com essas pessoas que Tiago está falando. Com esse tipo de pessoas, pessoas que estão sempre prontas a reagir, a ter uma reação impulsivas, impulsionadas pela contrariedade que estão sentindo no seu coração, ou por aquilo que elas não concordam, e então simplesmente já chegam dando uma resposta, uma reação. Numa vida, no trabalho, na empresa, a gente consegue ver bastante pessoas assim, né, que sempre estão reclamando quando não concordam com algo, estão murmurando de alguma coisa, ou então quando são cobradas por uma liderança, por uma chefia, elas já têm uma resposta pronta para dar. Então eu creio que aqui realmente o Senhor está falando com esse tipo de pessoas. Se você se identifica aí, é com você mesmo que o Senhor está falando. Então as verdades aqui descritas nesses versículos servem como um poderoso remédio para essas pessoas, se elas colocarem em prática o que diz no versículo 21, aceitar a palavra com humildade. Então, se você chegar nesse lugar onde você realmente aceita a palavra com humildade, você vai conseguir ter a palavra de Deus um remédio para a sua vida. Você tem estudado, você tem lido, você tem buscado no Senhor a palavra dele, você tem realmente se dedicado ao aprendizado da palavra do Senhor, porque isso realmente vai ajudar você a estar, se libertando, vencendo esse impulso, vencendo, esse traço de caráter que leva você a tomar atitudes reativas. Então, pense nisso, sabe? O remédio para essas pessoas, o remédio que talvez para você, se você se identificou assim, ou para essas pessoas que você identifica com esse caráter, é a palavra de Deus, ela é o remédio. A questão é que só se consegue alcançar níveis maiores de maturidade na fé e libertação de atitudes ou perfis como este que a gente acabou de tratar aqui, se vencemos o orgulho de acharmos que o melhor é agirmos como nós pensamos. E aqui está um grande ponto, algo muito importante. Quantos de nós conseguem vencer esse lugar, vencer esse orgulho que muitas vezes nos prende a pensamentos de acharmos que nós não precisamos da opinião de outras pessoas, porque o que nós pensamos é o certo, ou está sempre certo. Como é difícil conviver com pessoas assim. É muito difícil. Pessoas que se acham donas da razão, que acham que estão sempre certas e nunca reconhecem que estão erradas. E somente a opinião delas é o que vale. Então, tais pessoas com esse nível de orgulho não conseguirão ser libertas ou crescer em maturidade a ponto de vencerem esse caráter, esse traço de caráter que nós acabamos
de tratar aqui da reação, do impulso, porque são pessoas guiadas por um orgulho. Lá no fundo é um orgulho de acharem que o que elas pensam, o que elas falam, realmente é a verdade ou realmente é o que está correto. Mas cuidado com isso, não entre nesse lugar. Por quê, queridos? Porque isso nunca dá certo. Nunca dá certo pensar assim. Não vai funcionar. Basta analisarmos as consequências de todas as vezes que falamos sem pensar ou agimos guiados pela ira. Volte atrás um pouco, relembre as circunstâncias onde você agiu dessa forma ou que você esteve com pessoas que reagiram dessa forma e veja se de fato deu certo. Veja se realmente aquilo foi bom. Você verá que não foi bom, você verá que ou você ou tal pessoa no passar do tempo se arrependeu ou ainda irá se arrepender daquilo que falou sem pensar, daquilo que falou sem agir. Quer ver um grande exemplo dentro de nossa casa? Quanto mais eu acho que eu estou certo, sempre certo, mais eu entro em discussão. E quanto mais discuto, mais percebo que isso não vai levar a lugar algum. E se eu não me arrepender, vai ficar complicado o meu relacionamento, né? Mas quantas vezes eu creio que você que tem o Espírito Santo, tem buscado em Deus maturidade, amadurecimento, você certamente diversas vezes chegou ao lugar de arrependimento quando percebeu que falou que não devia. Simplesmente porque falou na impulsão, falou na reação, fundamentado num orgulho. Simplesmente naquele momento não reconhecer que estava errado, ou então não deixar a outra pessoa vencer, entre aspas, né, tal discussão, para que você pudesse estar em paz. Então, queridos, não dá certo agirmos de forma reativa ou impulsiva, não dá certo. Então, com isso em mente e no nosso coração, queridos, prossigamos nosso caminho com Deus de forma humilde, reconhecendo que o melhor a fazer é deixar que o Espírito Santo guie nossos passos. Isso, por sua vez, nos levará a muitas vezes ouvirmos coisas que não concordamos, porém, sem falar ou colocar nossa posição e sempre que confrontados oferecemos nossa outra face. Aqui nós entramos no ensino de Jesus, né? Ofereça a outra face. Como é difícil isso, muitas pessoas não querem aceitar, não querem realmente abrir mão do seu orgulho, sabe? Mas isso não condiz com pessoas que querem realmente imitar Jesus Cristo, querem querem seguir o exemplo dele. O exemplo que Jesus nos deixou é isso, é humildade, é mansidão, é serviço, né? Jesus ofereceu não só a outra face, ofereceu ele inteiro, por nós, por mim, por você mesmo, ele tendo a razão, queridos. Então, sigamos o exemplo dele. E pelo Espírito Santo a gente consegue isso. Seguir os passos de Jesus. E mesmo que o que as pessoas estão falando está errado aos nossos olhos, deixemos elas falarem, sabe? Não confrontemos. Simplesmente sejamos quietos, tranquilos e em paz. Nós não precisamos sempre colocar a nossa opinião diante das pessoas naquilo que elas estão falando para nós, né? Ou naquilo que a gente ouve. A gente não precisa sempre colocar a nossa opinião. Tem momentos que é melhor, mesmo que a nossa opinião pareça ser melhor ou pareça ser aquilo que é preciso ser falado, se não for lhe exigido, não fale. Não fale. Não fale pelo impulso, não fale pela emoção, não fale por qualquer outro motivo se não for pelo Espírito Santo. Amém? E Ele vai sim, para que haja maturidade em nossas vidas, Ele mesmo vai nos levar muitas vezes a passarmos por circunstâncias assim, para que a gente quebre esse ciclo de orgulho, sabe? De querer sempre impor a nossa opinião, mesmo estando errados, até que a gente aprenda a reconhecer. E essa, queridos, é a obra que Ele faz na vida de quem aceita a palavra e permite que ela o guie para a salvação, enquanto gera transformação no caráter. Por isso que a gente não pode ser apenas ouvinte da palavra, mas a gente tem que ser praticante, não basta apenas ouvir, porque só ouvir, sabe? A gente precisa praticar aquilo que a gente ouve. E a gente viu no texto aqui, eu quero ler de novo com você, né? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Esteja sempre pronto para ouvir, querido. Ouça a palavra de Deus, aprenda com ela, mas não saia por aí falando tudo que você pensa ou acredita sem a direção do Espírito Santo. Seja tardio para falar, seja pronto para ouvir, tardio para falar, muito mais tardio ainda para irar-se, sabe? A ira não leva a lugar algum. Então, queridos, às vezes a gente pode não concordar com algo, ficar bravo mesmo com alguma coisa, mas isso não significa que eu preciso agir, sabe, que eu preciso fazer algo, que eu preciso falar algo, expor a minha ira. Não, ou que as pessoas precisem saber que eu estou bravo com tal coisa. Nem sempre isso é necessário. Amém?
Então, deixe que o Espírito Santo faça essa obra na sua vida. Aceite a palavra de Deus no seu coração, deixe ela moldar o seu caráter, deixe ela forjar em você a mansidão de Jesus, deixe ela forjar em você o amor, a paz de Jesus, e isso vai tornar você uma pessoa muito melhor de se conviver, né? Ou então as pessoas ao seu redor serão melhores de se conviver quando elas entenderem essas verdades, né? Então importa saber também que o texto fala a respeito de estarmos prontos para ouvir. O que significa? Alcançar uma maturidade em que você sempre estará receptível para ouvir qualquer coisa, desde elogios até calúnias ou discordâncias, e com isso você não ficará irado, porque já amadureceu bastante. Isso é a obra do Espírito Santo. Então ser, sempre pronto para ouvir é pronto, é estar preparado para ouvir, seja algo bom, seja algo ruim, seja algo sem fundamento, infundável, seja uma calúnia, seja uma obra de perseguição. Esteja pronto para ouvir essas coisas, mas não significa que você precisa responder a todas elas no mesmo momento, naquele instante ou da forma que você acha que é melhor. Mas esteja pronto. Quando você consegue ouvir todas essas coisas e mesmo assim não ficar irado, então você amadureceu bastante. Quando essas coisas não lhe afligirem mais, quando essas coisas não te perturbarem mais, quando essas coisas não levarem você a tomar atitudes impulsivas, fundamentado numa ira, num orgulho, ou enfim, de qualquer outro fundamento, não importa. Quando você não age assim, mas simplesmente ouve, aguenta firme, ou então entende que aquilo ali é simplesmente uma calúnia, não é a verdade, mas deixa o Senhor Deus, que é o seu juiz, que dele é a vingança, deixa ele agir, deixa ele abençoar a sua vida cuidando de você. Não tome atitude alguma, porque isso é sinal de maturidade. Amém? Você não precisa se justificar, você não precisa, desfazer calúnias. Deus faz isso. As pessoas que conhecem você sabem quem você é. As pessoas que convivem com você sabem que tipo de caráter você tem. E quem realmente exerce uma amizade verdadeira com você não se deixará levar por qualquer calúnia que inventarem da sua vida por aí afora. Então descanse, porque o Senhor cuidará de cada detalhe. Amém? Agora vejamos também que o texto diz para nos livrarmos de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Nós precisamos falar um pouco a respeito disso. O que significa isso? Significa ser limpos de toda a sujeira, a malícia, a mancha, a iniquidade, depravação. Amém? São essas coisas mantidas em nossos corações que nos fazem agir de maneira imatura, destrutiva, reativa ou inconsequente. O que nos leva a agir dessa forma são sujeiras, malícias, manchas, iniquidade, depravação. Essas coisas nós precisamos limpar, essas coisas nós precisamos tirar do nosso coração, nós precisamos buscar em Deus a pureza, de toda essa sujeira, toda essa podridão da nossa natureza carnal que existe no nosso interior, porque essas coisas nos impedirão de chegar nesse nível de maturidade. Então, precisamos nos livrar. E isso, como é que eu faço? Orando, clamando ao Senhor. Claro que pela palavra, a palavra nos limpa, nos purifica, mas coloque diante do Senhor, reconheça qual dessas coisas há no seu coração. Será que há tanta sujeira assim, tanta malícia, manchas, iniquidade, depravação, essas coisas existem na sua vida? Reconheça isso diante de Deus e peça para Ele purificar você pelo sangue de Cristo Jesus, ou então estudando a palavra, a própria palavra vai confrontar você e vai libertar você, vai curar a sua vida. Amém? Então, conforme você amadurece, você vai se livrando destes males. E então, como cristãos maduros, devemos ter isso como uma meta diária em nossas vidas, tendo o Espírito Santo como guia para uma vida de mansidão e humildade, como Cristo espera que vivamos, seguindo o seu próprio exemplo. O resultado de alguém que vence o impulso, que vence a reação diante das circunstâncias, é uma pessoa que vive em mansidão e humildade. Ela venceu o orgulho, que leva a pensar que está sempre certo em tudo, que precisa sempre ter uma resposta pronta, e ela venceu também a ira, que leva ela a agir no impulso, a agir de forma reativa, que muitas vezes acaba ferindo as outras pessoas. E como ela venceu isso? Adquirindo a mansidão
de Cristo Jesus. Por isso importa muito a gente ir até Jesus e aprender dele, que é manso e humilde de coração. E isso é relacionamento com Jesus. Peça a ele diariamente, sabe? Como eu falei aqui, sabe, tem que ser uma meta diária. Todos os dias você tem que buscar Jesus, tem que buscar o Senhor, pedindo para que Ele gere em você um coração humilde, um coração manso, puro, um coração quebrantado, um coração, sabe, liberto dessas coisas que levam você a agir no impulso, na emoção, na reação, e que muitas vezes, grande parte ou em todas as vezes, acaba prejudicando você mais do que ajudando. Amém, queridos? Esse é o nosso estudo de hoje. Espero ter acrescentado algo na sua vida, né? Ter aberto um leque para você estar estudando mais ainda, aprendendo mais de Deus. Certamente você, ao ler na sua casa esses textos, vai estar aprendendo mais também. Tudo isso é válido. Se você quiser escrever nos comentários coisas que você aprendeu através desses estudos, fazendo eles na sua casa, você e Deus, você e o Espírito Santo, sabe? O que você anotou aí no seu caderno, coloque aí, queridos, compartilhe comigo, deixa eu ver como é que você está nesses estudos, como é que você está, se você está crescendo, está aprendendo, se está sendo bom para a sua vida. Por favor, fale comigo, amém? Mas enfim, que Deus abençoe a sua vida, que na próxima semana você esteja aqui comigo de novo, a gente permanece aí firme e forte, estudando, aprendendo de Deus, crescendo no Senhor, amadurecendo como filhos de Deus, como servos do Senhor e em sua presença, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, queridos, um momento. Deixa eu abençoar a sua vida. Pai, mais uma vez eu louvo por cada uma, Senhor, que o Senhor tem colocado a cada semana junto comigo aqui nesse estudo, que tem buscado, que tem se esforçado, se doado para aprender mais de Deus. Eu oro para aqueles que têm fielmente, Senhor, estado comigo a cada semana e aqueles que estão chegando agora ou que virão depois. Que o Senhor os abençoe, Pai, em nome de Jesus, de igual maneira. Que esse discipulado, Pai, seja uma ferramenta poderosa em suas mãos para gerar maturidade, para gerar crescimento espiritual, para gerar salvação na vida daqueles que ouvirem, Pai, assistirem, tudo para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Eu abençoo essas vidas, abençoo suas famílias, suas casas, eu abençoo, Pai, seus projetos, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, suas vidas no desejo, no âmbito espiritual, de crescerem e amadurecerem, Pai. Muito obrigado, Senhor, te louvo mais uma vez, com todo o meu coração. Te amo, meu Pai. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém, queridos? Realmente eu amo estar com você nesse tempo precioso aqui, estudando, aprendendo a Palavra de Deus. Isso é uma das coisas mais preciosas que nós temos aqui, aprender do Pai. E eu oro com todo o meu coração que você permaneça firme comigo até o fim desse discipulado online, que ainda vai perdurar por mais um tempo aí. Bom tempo ainda, eu acho. Amém? Deus abençoe a sua vida, então. Até o próximo discipulado online. Um grande abraço.